Porque Deus amou o mundo. Mensagem por João Calvino. Porque Deus amou o mundo. Cristo abre a primeira causa e, por assim dizer, a fonte de nossa salvação. E Ele o faz para que nenhuma dúvida permaneça, pois nossas mentes não podem encontrar repouso calmo até que cheguemos ao amor imerecido de Deus. Como toda questão de nossa salvação não deve ser buscada em nenhum outro lugar senão em Cristo, devemos ver de onde Cristo veio até nós e por que Ele foi oferecido para ser nosso Salvador. Ambos os pontos são claramente declarados para nós, a saber, que a fé em Cristo traz vida a todos e que Cristo trouxe vida porque o Pai Celestial ama a raça humana e deseja que ela não pereça. E essa ordem deve ser cuidadosamente observada, pois tal é a ambição perversa que pertence à nossa natureza, que quando a questão se refere à origem de nossa salvação, rapidamente formamos imaginações diabólicas sobre nossos próprios méritos. De acordo, imaginamos que Deus está reconciliado conosco porque Ele nos considerou dignos de olhar para nós. Mas as Escrituras em todos os lugares exaltam sua misericórdia pura e sem mistura que anula todos os méritos. Pois se desejamos subir mais alto, o Espírito fecha a porta pela boca de Paulo quando ele nos informa que esse amor foi fundado no propósito de sua vontade. Efésios 1:5. E de fato, é muito evidente que Cristo falou dessa maneira a fim de afastar os homens da contemplação de si mesmos para olhar apenas para a misericórdia de Deus. Ele também não diz que Deus foi movido a nos libertar porque percebeu em nós algo que era digno de uma bênção tão excelente, mas atribui a glória de nossa libertação inteiramente a seu amor. E isso fica ainda mais claro pelo que se segue, pois ele acrescenta que Deus deu seu Filho aos homens para que não pereçam. Daí resulta que, até que Cristo conceda sua ajuda para resgatar os perdidos, todos estão destinados à destruição eterna. Isso também é demonstrado por Paulo a partir de uma consideração da época, pois ele nos amou enquanto ainda éramos inimigos pelo pecado. Romanos 5, versículos 8 e 10. E de fato, onde reina o pecado, não encontraremos nada além da ira de Deus que atrai a morte com ela. É a misericórdia, portanto, que nos reconcilia com Deus para que Ele também nos restaure a vida. Esse modo de expressão, no entanto, pode parecer divergente de muitas passagens das Escrituras que colocam em Cristo o primeiro fundamento do amor de Deus por nós e mostram que fora dele somos odiados por Deus. Mas devemos lembrar, o que já afirmei, que o amor secreto com o qual o Pai Celestial nos amou em si mesmo é superior a todas as outras causas, mas que a graça que Ele deseja que seja conhecida por nós e pela qual somos estimulados à esperança da salvação, começa com a reconciliação que foi obtida por meio de Cristo. Pois, uma vez que Ele necessariamente odeia o pecado, como devemos acreditar que somos amados por Ele, até que a expiação tenha sido feita pelos pecados pelos quais Ele é justamente ofendido por nós? Assim, o amor de Cristo deve intervir com o propósito de reconciliar Deus conosco antes de termos qualquer experiência de sua bondade paternal. Mas, como somos informados pela primeira vez de que Deus, porque nos amou, deu seu Filho para morrer por nós, acrescenta-se imediatamente que é somente em Cristo que, estritamente falando, a fé deve olhar. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Este, diz ele, é o olhar próprio da fé, estar fixo em Cristo, em quem vê o seio de Deus cheio de amor. Este é um apoio firme e duradouro, confiar na morte de Cristo como o único penhor daquele amor. A palavra unigênito é enfática para ampliar o fervor do amor de Deus por nós. Pois como os homens não são facilmente convencidos de que Deus os ama, a fim de remover todas as dúvidas, Ele declarou expressamente que somos tão queridos por Deus que, por nossa causa, Ele nem poupou seu unigênito Filho. Visto que, portanto,
Deus testemunhou abundantemente seu amor por nós. Quem não está satisfeito com esse testemunho e ainda permanece em dúvida, oferece um grande insulto a Cristo, como se ele fosse um homem comum entregue ao acaso à morte. Mas devemos considerar que, proporcionalmente à estimativa em que Deus mantém seu Filho unigênito, tanto mais preciosa nossa salvação lhe pareceu, pelo resgate do qual ele escolheu que seu Filho unigênito morresse. A este nome Cristo tem direito, porque ele é por natureza o único Filho de Deus. E ele nos comunica essa honra por adoção quando somos enxertados em seu corpo, para que todo aquele que nele crê não pereça. É uma recomendação notável de fé que nos liberta da destruição eterna, pois ele pretendia afirmar expressamente que, embora pareçamos ter nascido para a morte, a libertação indubitável nos é oferecida pela fé em Cristo, e, portanto, que não devemos temer a morte que de outra forma paira sobre nós. E ele empregou o termo universal todo aquele, tanto para convidar todos indiscriminadamente a participar da vida, quanto para eliminar toda a desculpa dos incrédulos. Essa também é a importância do termo mundo que ele usou anteriormente, pois embora nada seja encontrado no mundo, isso é digno do favor de Deus, mas ele se mostra reconciliado com o mundo inteiro quando convida todos os homens, sem exceção, à fé de Cristo, que nada mais é do que uma entrada na vida. Lembremo-nos, por outro lado, que enquanto a vida é prometida universalmente a todos os que acreditarem em Cristo, ainda assim a fé não é comum a todos, pois Cristo é dado a conhecer e apresentado à vista de todos. Mas somente os eleitos são aqueles cujos olhos Deus abre para que possam buscá-lo pela fé. Aqui também é exibido um maravilhoso efeito de fé, pois por ela recebemos Cristo como ele nos foi dado pelo Pai, isto é, como nos libertou da condenação da morte eterna e nos fez herdeiros da vida eterna, porque pelo sacrifício de sua morte ele nos expiou dos nossos pecados, para que nada impeça Deus de nos reconhecer como seus filhos. Visto que, portanto, a fé abraça Cristo com a eficácia de sua morte e o fruto de sua ressurreição, não precisamos nos perguntar se por ela obtemos igualmente a vida de Cristo. Ainda não é muito evidente por que e como a fé nos concede vida. É porque Cristo nos renova pelo seu Espírito para que a justiça de Deus viva e seja vigorosa em nós? Ou é porque, tendo sido purificados por seu sangue, somos considerados justos diante de Deus por um perdão gratuito? É realmente certo que essas duas coisas estão sempre unidas, mas como a certeza da salvação é o assunto agora em mãos, devemos principalmente sustentar por esta razão que vivemos porque Deus nos ama livremente por não nos imputar nossos pecados. Por isso, se menciona expressamente o sacrifício pelo qual, juntamente com os pecados, se destroem a maldição e a morte. Eu já expliquei o objetivo dessas duas cláusulas. Amém. Deus abençoe a todos.